Olá a todos e a todas, eu sou a professora Valéria Arantes, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Projetos de vida do bom professor é o tema da aula de hoje. Tá? Então nós vamos discorrer sobre as projeções futuras do bom professor. Né? Que impacto isso tem nas suas práticas, no seu compromisso com a educação. Tá? E então, diante disso, cabem duas grandes perguntas na nossa aula de hoje, como vocês podem ver aqui. A primeira é: como são construídos os projetos de vida do bom professor? Afinal de contas, né? Quando a pessoa escolhe ser professor, né? Qual a origem disso? Como é que ela pensou nisso? Como é que esse projeto emerge? Tá? Então, essa é a primeira pergunta que vai nortear a nossa aula de hoje. E a segunda pergunta que vai nortear a nossa aula de hoje é: quais são e como se relacionam as dimensões dos projetos de vida do bom professor? Quais são essas dimensões? Como que elas estão relacionadas, se é que se relacionam, tá? Bom, e aí a primeira pergunta é: por que a gente está falando de bom professor? De onde vem essa expressão? E aí eu devo dizer a vocês, como vocês podem ver aqui, esse conceito bom professor vem do projeto coordenado por 3 grandes psicólogos do mundo, né, que é o professor Howard Gardner, o professor Mihaly e o professor William Damon. Esses 3 grandes estudiosos, né, do campo da psicologia foram investigar profissionais de diferentes áreas e chegaram a um conceito que em inglês a gente fala good work, né, que em português a gente traduz como bom professor. E depois de muitos estudos, muitas pesquisas, eles defendem que o bom trabalho, o bom profissional, pressupõe 3 dimensões. Ou seja, para você exercer um bom trabalho, você tem que ter necessariamente excelência, ética e engajamento. A ideia da excelência é a ideia de que o trabalho exige que o professor tenha uma atuação de fato excelente, no sentido de entendê-la como qualificada e atualizada de acordo com os conhecimentos e técnicas mais recentes. Essa dimensão do trabalho, do que a gente está chamando do bom professor, pressupõe, portanto, uma formação constante. Né? Não existe essa coisa, eu me formei professor e eu parei de estudar. Tá? Exige uma formação constante para fazer jus ao que esses autores estão chamando da dimensão da excelência. A segunda dimensão, que vocês também podem ver aqui no slide, é a dimensão da ética. Tá? Por quê? Porque de nada adianta a gente ter muita competência técnica no que a gente faz se a gente não fizer jus a determinados princípios éticos. E aqui eu estou me referindo a ter comprometimento com a profissão e com as ações de forma responsável, de forma ética. Tá? Então eu estou falando de responsabilidade social, eu estou falando do trabalho como um sentido moral. O que a gente vê muito em qualquer área, né, em qualquer uma delas, a gente vê pessoas profissionais muito competentes, mas que ferem princípios éticos. Tá? E a terceira dimensão da qual esses autores falam diz respeito à dimensão do engajamento. Tá? Então eles estão falando da necessidade de você ter um trabalho que seja envolvente, que te dê prazer, que seja uma paixão mesmo. Tá? É curioso que essa dimensão do engajamento é a dimensão mais da ordem pessoal, digamos assim. Tá? E uma das coisas que eu acho que é importante colocar aqui é que essa ideia do engajamento, para que provoque de fato prazer, satisfação com o trabalho, a gente tem que olhar para a ordem do desejo. Né? O professor Nilson Machado, meu colega da Faculdade de Educação, né, uma vez numa banca ele me disse o seguinte, numa banca de defesa de tese, ele dizia o seguinte: o desejo é a antessala do projeto. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer com isso que sem desejo não tem projeto. Tá? Então esses 3 grandes psicólogos, o professor Howard Gardner, o professor Mihaly e o professor William Damon, nos seus estudos eles foram identificando, né, fizeram entrevistas com muitos americanos, entrevistas longas, portanto uma análise qualitativa profunda. O que eles foram identificando? Eles foram identificando que a dimensão da excelência e da ética, elas comparecem juntas quando está presente a dimensão do engajamento. Tá? Pois bem,
E aí nos interessa particularmente aqui identificar isso no projeto do Bom Professor, tá? E quando a gente fala de projeto do Bom Professor, a gente precisa levar em consideração que a gente está falando de um projeto que pressupõe 3 dimensões: a dimensão pessoal, a dimensão profissional e a dimensão social, tá? Então, vocês podem ver aqui, eu coloquei essas 3 dimensões porque é importante a gente não estar se restringindo ao projeto profissional do docente. Por quê? Porque quando a gente entende que para que você seja um bom profissional, né, no caso um bom docente, tem que comparecer a excelência, a ética e o engajamento é da ordem pessoal, a gente também tem que pensar nessa questão do projeto pessoal. Quando a gente fala desse bom professor ter um compromisso com a sociedade que vai impactar o outro, então tem que pensar no projeto social, tá? Então, o que nos interessava era justamente ver como que os projetos dos bons professores são construídos e que dimensões desse projeto comparecem e como elas comparecem. Para isso, nós fomos fazer uma pesquisa, tá? Uma pesquisa que contou com a participação de 5 grandes educadores brasileiros. Trata-se da tese de uma aluna, a Andrea Magliano, tá? Uma tese feita a partir de algumas preocupações para a gente buscar como é que nós poderíamos nos inspirar a partir do relato das narrativas de grandes educadores brasileiros, tá? E a Andrea, ela selecionou 5 grandes educadores brasileiros de diferentes estados, né, que foram reconhecidos como profissionais que desenvolveram experiências que impactaram as sociedades, impactaram a comunidade, tá? Então, como vocês podem ver aqui no slide, tá? Foi um estudo qualitativo, uma abordagem autobiográfica com pessoas que a gente considera pessoas de referência da educação brasileira, tá? A gente usou o instrumento do professor William Damon, né? Um instrumento amplo, aberto, tá? Uma entrevista longa. A Andrea realizou entrevistas, 2 ou 3 entrevistas, pelo menos, com cada um dos educadores, desses 5 educadores, entrevistas com mais de 2 horas de duração. E aí a gente perguntou de todos os aspectos da vida, né? Tanto do passado como do presente e também das projeções futuras, tá? A seleção desses educadores, como eu disse, foi através do programa Escolas Transformadoras e Movimento de Inovação e Criatividade do MEC de 2014, né? E a análise dos dados, isso é importante colocar, a gente usou como um referencial teórico da psicologia que não nos dá categorias prévias, portanto, toda a categoria de análise emergiu do próprio discurso, da própria narrativa desses docentes, tá? Pois bem, e aí que eu trouxe para vocês aqui alguns resultados dessa pesquisa para a gente ver como que é o projeto de vida do bom professor, tá? E aí a ideia é, o que a gente encontrou nas narrativas desses grandes educadores, né? O que eles têm para nos dizer, tá? Como é que nós podemos nos inspirar na trajetória deles, tá? Então eu trouxe alguns exemplos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vejam só um professor de Goiás, né, que foi um dos selecionados nesse programa, ele dizia o seguinte: em primeiro lugar, eu tenho a minha própria caminhada espiritual, o meu compromisso comigo mesmo, dentro das minhas práticas espirituais, que eu coloco verdadeiramente como pano de fundo de tudo que eu faço. Porque quando eu olho e penso, eu não consigo diferenciar a minha atividade na escola, a minha atividade no instituto e a minha vida separada disso. Ele, além de ser diretor de uma escola, ele trabalhava num instituto, né, uma instituição filantrópica, tá? E ele era muito atuante também nesse instituto, na escola. E vejam no discurso do Fernando, o que ele fala? Eu não diferencio, quer dizer, todas as minhas atividades é a mesma coisa, né? E estou trazendo a narrativa dele, tá? E ele ainda fala, a minha prática de vida é a minha prática espiritual também, não há dissociação, né? Isso nos diz muito, tá? Se nós estamos preocupados em identificar as diferentes dimensões do projeto de vida do bom professor, daquilo que a gente considera inspirador, um bom educador, tá? A gente começa a ver na narrativa do Fernando que ele não diferencia, né? E é preciso nós assumirmos
que olhar para a experiência que deu certo tem que tocar nós, tem que impactar o nosso processo de formação, nosso processo como professor, né? Vejam só o Elton, esse é um grande educador do Ceará, ele dizia o seguinte: eu comecei a fazer isso, quer dizer, trabalhar na educação, porque eu via também uma oportunidade de poder voltar para cá na Fístula, para a minha comunidade, todos os finais de semana, porque era uma coisa importante para mim. Depois de um tempo, eu comecei a entender que fazer esse trabalho era uma coisa que me fazia bem. E aí, são narrativas, né? E na tese vocês podem ver isso com mais detalhes, são narrativas carregadas de sentimentos positivos. Eles falam muito de satisfação, de felicidade, de bem-estar, né? E aí o Elton continua. A gente começa a desenvolver empatia pelas pessoas, a gente começa a ter interesse e a sentir que pode contribuir com o desenvolvimento da nossa comunidade. Então veja-se, eu sinto prazer, é um projeto pessoal, mas eu posso, né? A gente começa a ver que a gente pode provocar o desenvolvimento na comunidade. Eu estou falando da dimensão do projeto social. Pode contribuir para mudar a realidade das outras pessoas, como a nossa está sendo mudada, transformada. Vejam só, eu falei das 3 dimensões do projeto: pessoal, profissional e social. E quando ele fala, eu posso mudar a vida das pessoas, eu tô falando, porque ele é professor, mas eu posso mudar também a vida da comunidade, quer dizer, é pessoal, é profissional, é social? Quer dizer, o que mais nos surpreendeu nessa pesquisa é que não há essa diferenciação nas narrativas. E o que isso diz para nós, professores? Vamos continuar mais um relato. Dessa vez a EDA de São Paulo também, né? Ela diz o seguinte: o CIEJA é o meu alimento, a instituição onde ela trabalha. Eu vou com muita alegria, com muita satisfação. As pessoas olharem para mim e dizerem: obrigada, dona Eda. Bom dia, dona Eda. Você está linda hoje, dona Eda. Você está chata hoje, dona Eda. Qualquer coisa que eles me digam, qualquer que seja a palavra, eu acho isso fantástico. Eu estou no meio de pessoas e isso me alimenta. O que a Eda quer dizer quando assim, isso me alimenta, isso me faz bem, isso me traz satisfação, isso me traz realização? E ela está se referindo ao projeto profissional, né? Nesse momento desse relato, é curioso que assim, quando ela fala disso, ela se emociona muito, né? E os olhos dela ficam úmidos mesmo, de tanta emoção. Isso é nítido, né? E ela ainda continua: eu vou dizer para você, é bem interessante. Eu não valorizo o dinheiro. É uma coisa que eu preciso me organizar, porque eu vivo com essas encrencas. Pagar isso, pagar aquilo. Dinheiro para mim, coisas que envolvem valores financeiros, não tem valor para mim. Eu acho que eu agrego outros valores para as coisas que eu faço. Então, essa sensação de estar aqui assim, de escutar, de poder ajudar, me dá uma plenitude. Então, vejam só, gente, assim, olhem para vocês mesmos, né? Como é que é o trabalho para vocês? Como é que vocês significam a profissão? Isso é importantíssimo. A gente não pode pensar só na formação dos nossos alunos sem pensar na nossa própria formação, né? Em que medida ser professor é prazeroso? Né? O que os dados de pesquisa nos dizem, o que os grandes estudiosos, as nossas pesquisas dizem, que sem essa satisfação é difícil você ser um bom professor, ser um bom profissional. Mais um relato, dessa vez de uma pessoa também de Goiás, o Fernando, né? Vejam só o que o Fernando nos diz no meio da entrevista, uma entrevista longa. Cara, não é nem trabalho isso. Eu não posso considerar isso trabalho. É uma atividade que me dá prazer e que me preenche de tal forma que chamar isso de trabalho é sacanagem. As palavras do professor. É uma coisa muito prazerosa, não é trabalhar. Isso não é trabalho, é uma atividade que eu sinto maior prazer em fazer, nem dá vontade de tirar férias, tá? No meio da entrevista ele dizia o seguinte: acho que eu nunca trabalhei, eu curti, né? Então vejam só que o relato desse docente nos diz muito, e às vezes é o avesso que a gente vê na escola. Os meus alunos de licenciatura, eles são obrigados a fazer estágio nas escolas públicas da cidade de São Paulo, né? E lamentavelmente sai ano, entra ano, né? Já tem quase 20 anos que eu estou na USP. Sai ano, entra ano, eles voltam do estágio e dizem: professora, todo mundo com quem eu conversei lá disse: você é jovem, desiste da profissão, né? É muito ruim ser professor.
Desiste enquanto é tempo. É isso, é assim que muitos professores recebem os meus alunos estagiários nas escolas públicas, lamentavelmente. Eu não quero generalizar, mas eu quero dizer que, lamentavelmente, muitas vezes a profissão é vista como uma fonte de renda e não como opção de vida, né? Não que a gente não tenha que ter a renda para sobreviver, mas ela é uma consequência. O que eu quero dizer é que, lamentavelmente, muitas vezes, ser docente se dá na vida de muita gente pela falta de opção e não pela opção, né? Mais um último relato para a gente terminar. O Elton, dessa vez do Ceará, né, que também é um grande educador, né, reconhecido, idolatrado lá. Ele diz o seguinte: nós temos uma missão muito maior do que fazer essa escola funcionar, que é disseminar isso. Disseminar isso é importante, as boas práticas, o que está funcionando bem aqui para as outras escolas da rede. Vejam que o Elton, ele não tem só a preocupação de fazer bem na escola dele, ele quer levar isso para o mundo, ele quer impactar isso na sociedade. E ele continua: porque cada dia estamos celebrando mais resultados, estamos mais felizes com o que está acontecendo aqui na nossa escola. E nós não temos planos de ser uma ilha de excelência. Olha que fantástico isso, tá? Muito além do que eu faço. Eu quero levar isso para o mundo. Nós queremos crescer enquanto rede e queremos contribuir com o desenvolvimento da educação pública do país, do nosso estado, do nosso Ceará. E não somente criar uma escola modelo que não se abre para o resto do mundo. O professor Elton, ele já foi, né, reconhecido, premiado, né, como um grande líder comunitário, tá? Então veja a preocupação dele, o compromisso dele com algo que vai muito além da própria satisfação do próprio projeto de vida, tá? Então eu resolvi trazer esses relatos que me parecem bastante, mais do que inspiradores, eu acho que eles nos dizem muito, né? E eu termino a aula pedindo para vocês, né, fazendo um apelo a vocês, para vocês repensarem o lugar que vocês ocupam como professor, né? É um lugar que lhe dá prazer? É um lugar que lhe dá espaço de criação? Que lhe dá... É apaixonante? É engajador? Né? Qual o compromisso que vocês têm com a educação? Não é uma pergunta simples de responder, mas vocês precisam pensar sobre isso. Para mim não existe formação de professores que não toque no mais íntimo do sujeito. Portanto, é preciso falar dos projetos de vida de vocês. Vocês precisam refletir sobre isso, sobre as escolhas de vida que vocês fizeram. Por que vocês estão na instituição escolar? Em que medida vocês, de fato, abraçam essa causa, tá? E com isso eu termino aqui com uma ilustração que é de suma importância do ponto de vista conceitual e, sobretudo, para a gente conseguir promover mudanças na escola de forma a favorecer a formação das futuras gerações. Se vocês olharem esse slide aqui, tá? Em vez de você falar das 3 dimensões do projeto separadamente ou falar da ética, da excelência e do engajamento de forma diferente, tá? Mas fazendo jus à ideia de que o bom trabalho pressupõe um trabalho qualitativamente excelente, desenvolvido de maneira ética e que seja pessoalmente engajador e dotado de sentido para o professor, para a gente fazer jus a esse conceito, né, do Gardner, do Damon e do Mihaly, e ao mesmo tempo refletir, promover uma reflexão interna que faça com que a gente abrace a causa da educação, é preciso a gente entender que não há diferenciação, essas 3 dimensões do projeto estão interligadas, e é por isso que eu trago aqui essa representação gráfica para mostrar que essas 3 dimensões elas vão se entrelaçando, assim como as 3 dimensões também do bom professor, da ética, excelência e engajamento, projeto social, projeto pessoal e projeto profissional. Pensem nisso. Muito obrigada.